Boa noite. Uma live muito especial, convidada muito especial. Boa noite para todo mundo que está entrando. Fiquem com a gente. Hoje a gente vai conversar com a professora Patrícia Valério. Opa, boa noite. Oi, opa, tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. Tentando chamar. Boa noite para quem está entrando. Eu estou aqui balançando as perninhas, que eu estou muito feliz com a presença da doutora Patrícia hoje na live com a gente. Eu estava ansiosa, estou igual criança. Eu tô muito feliz. E eu não conheço ela pessoalmente, né? Ah, ela entrou. Já te convidei, Ai, professora. que bom. Vamos ver se você. Aí, acho que ela conseguiu. Pronto, vai entrar. Boa noite para Muito todos, bom. bem-vindos a mais um Opa, Odontologia em Papo Aberto. Hoje nossa convidada é muito especial também, que eu não conheço pessoalmente, hein? Mas, nossa, você vai adorar estar com ela na live e Bom, já depois você vai ter a conversamos, oportunidade de já conhecer adorei. também, né? Já considero minha best friend já. Mas eu ainda não a conheço pessoalmente, né? Ainda mais com essa pandemia e tudo, a gente não teve a oportunidade de ir para nenhum evento, nada assim junto. É verdade. Eu já A gente aceitei. acabou, Vamos, ela deixa eu aceitar pedindo de para novo. Vamos aceitar. ver. Acho que agora vai. Ela é apaixonada pela ortopedia e consegue passar essa paixão pra gente, viu? É muito Boa legal. noite. Opa! Boa noite. Tudo bem? Boa Opa! noite, tudo bem? Tudo bem. A gente estava te falando que a gente está muito feliz com a sua presença hoje aqui na live. Eu estava aqui balançando as perninhas, eu tô toda feliz igual criança. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e ter a oportunidade, né, de conversar sobre um assunto que eu amo tanto, que é essa odontologia além dos dentes, né, que é algo que a gente Sim, precisa focar, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Mariana, agora a gente se conhece, né? Individualmente, pelo menos. Mas É um prazer. precisamos ter a oportunidade de nos conhecer ao vivo e a coisa para dar muito abraço, né? Com certeza. Sim, com certeza, com em breve, certeza. tomara. Se Deus quiser. Pois é. É isso, né, A Paulo? gente queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória na odontologia, né? Antes da gente entrar propriamente no tema da nossa live. Com certeza. Então, a minha trajetória ela é muito sui generis, completamente diferente do usual. Né? Porque eu me formei em 1979 e sempre fui uma apaixonada pela odontologia, mas me formei muito cedo. Né? Com 21 anos eu já estava formada. E aí comecei a trabalhar e sempre me intrigava muito essa questão das deformidades faciais, sejam de pequena monta ou de maior monta, aquilo me intrigava muito. Então, caminhei um pouco para o lado da ortodontia e tal, mas eu não me sentia completamente realizada com aquilo, né? Então, foi assim, de repente, alguns anos depois, que me apareceu a oportunidade de conhecer, e isso foi muito interessante, foi num curso que eu estava fazendo do Franco Mondini, porque eu sempre me interessei também demais por oclusão. Então, eu estava fazendo um curso do Franco Mondini e ouvi alguém conversando atrás de mim na plateia sobre um curso que ia tratar de abordagens de oclusopatias na dentição decídua, não sei o que e tal. E aquilo, meu ouvido fez igual um desenho animado, assim, né? Ficou. Assim. E aí, no intervalo, eu perguntei às pessoas, enfim, resumindo a história, era um curso de ortopedia funcional dos maxilares, que eu, então, acabei me matriculando e fiz. E daí começou minha trajetória na ortopedia. Mas eu acabei percebendo que para fazer ortopedia funcional eu precisava entender muito de fisiologia. Então, Uhum. decidi voltar para a universidade depois de mais de 15 anos de formada. Voltei para a universidade, fui fazer mestrado, doutorado, né? Depois fiz pós-doutorado júnior, 7 anos depois fiz pós-doutorado sênior, tudo focado na fisiologia oral. E cada Uhum. vez, quanto mais eu estudo, mais fascinado eu fico.
né? Então, isso é algo que, assim, me enche os olhos, me enche o coração, sabe? E, então, lecionar com com essa energia, né, que a ortopedia me traz é algo que me dá muita gratificação. Então, é essa a minha trajetória. Por isso que eu comecei a enxergar a odontologia muito além dos dentes, né? Muito bom. A gente conversa muito com as nossas alunas, né? A Mari dá aula na mesma equipe que eu. Essa importância, né? De ver o paciente como um todo. Sim. E não ter essa visão segmentada. É. Mas eu acho que você traz de uma forma, assim, muito coerente, assim, dentro da visão da ortopedia, mas que cabe para todas as áreas também, né, professora? Então, eu queria que você falasse para a gente o que é isso, né? O dente não é o centro do universo. Exato. Conta para a gente um pouquinho. Então, veja bem, a gente começa com um desvio de foco diretamente com o nome da nossa profissão. Odontologia, estudo do dente, né? Ou então, dentisteria, né? Todas essas palavras, elas que são relativas à nossa prática, elas estão muito focadas no dente. E isso acaba fechando um pouco o foco da nossa atuação, que não é verdadeiro. Na verdade, o nosso foco é muito mais amplo. Mesmo na Europa, onde existem lugares onde a odontologia é uma especialização da medicina, em Portugal, por exemplo, ela é chamada de medicina dentária. Então, foca muito no dente. E isso faz com que as pessoas percam um pouco essa relação com o que está em volta do dente, né? Então, na verdade, o dente não é o centro do universo, ele faz parte de um universo extremamente complexo, ele é uma fonte extremamente generosa de informações para esse universo que está em torno dele, mas ele não é o centro, né? A gente tem um corpo do qual ele faz parte, né? E esse dente, ele tem capacidades muito especiais e por isso se justifica ter uma especialidade dentro da medicina só focada no sistema estomatognático, né? Mariana, não sei se você já ouviu falar isso, mas o professor Carlos Roberto Douglas, não sei quantos de vocês conhecem ele, infelizmente ele faleceu há pouco tempo, mas ele é meu grande mestre da fisiologia. E ele escreveu vários livros de fisiologia e ele costumava dizer o seguinte, que o sistema estomatognático é a projeção do sistema nervoso na periferia. E é a pura verdade. O funcionamento do sistema estomatognático ele é de tal ordem complexo, né, que a gente pode dizer isso, que é como se o sistema nervoso se projetasse na periferia aqui nessa região, né? Então, a nossa responsabilidade como profissionais que trabalham aqui, ela é enorme, ela é gigantesca, né? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Sim, com certeza. Você nunca tinha escutado. Pois é, isso fala dele, né? Do professor Carlos Roberto Douglas, que é a paixão. E desde a infância, né, a gente pode observar muita coisa, né, professora Patrícia, assim, no desenvolvimento da criança, do sistema estomatognático, através das observações das funções, né, mastigação, respiração, fonação. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Pois é, então, hoje mesmo eu estava preparando uma aula e pensando, refletindo um pouco sobre isso, né? Porque é preciso que os dentistas, de forma geral, eles compreendam a relevância do papel deles no desenvolvimento crâniofacial do indivíduo. Então, hoje, eu preconizo não só que os odontopediatras façam, mas que os ortopedistas funcionais façam, o clínico geral mesmo, ou até o ortodontista que tiver uma cabeça mais aberta para um pouco dessa questão além do dente, né? Que faça essa consulta com os pais no pré-natal. Tá? Então, o pré-natal odontológico, eu acho que ele tem que ser incorporado às nossas rotinas, sabe? Não só para o odontopediatra, porque em muitos lugares, quando a gente fala em termos de Brasil,
nós temos que lembrar que existem muitos lugares onde não existem especialistas. Mal e mal tem um clínico geral. Então, esse clínico geral tem que se munir dessas informações para ajudar as pessoas a compreender a relevância de uma série de coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala em prevenção, todo mundo pensa muito em prevenção de cárie e tudo, mas nós temos que também prevenir alterações de forma. E é possível. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em orientar uma amamentação adequada, né? E hoje a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, o aleitamento materno no mínimo até 2 anos, no mínimo até 2 anos de idade, né? E preconiza a introdução alimentar aos 6 meses, mas ela tem uma ênfase muito grande nessa questão de incentivo do aleitamento materno. Todo mundo, no mundo inteiro, sabe da relevância do aleitamento materno para a questão nutricional e para a questão imunológica. Mas pouca gente sabe que o aleitamento materno ele é fundamental também para os estímulos adequados de crescimento e desenvolvimento do sistema. Então, cabe ao profissional da nossa área orientar o seu paciente para enfatizar mais ainda a necessidade desse aleitamento materno, né? Então, a gente costuma dizer que o aleitamento materno ele é uma atitude que faz parte do nível mais nobre de prevenção de uma oclusopatia, né? Porque você estimulando essa mãe e esse pai, porque também tem essa questão, o estímulo tem que ser para a família, porque o pai tem que estar envolvido. A decisão de adotar esse aleitamento por um longo tempo, ele é familiar. O pai tem que estar envolvido, a equipe de apoio tem que estar envolvida para que todos compreendam a relevância daquilo, né? No segundo tempo, a gente tem a questão da respiração. Então, todo bebê nasce sabendo respirar pelo nariz. Não tem nenhum bebê que nasça sem conseguir respirar pelo nariz, tá? A não ser que tenha uma patologia. Eu estou considerando um bebê normal, né? Todo bebê nasce com condição de respirar pelo nariz. Bom, essa respiração nasal, ela tem que ser incentivada também desde cedo. Porque a gente precisa, como dentista, explicar para os pais que o assoalho do nariz é o teto da boca. É a mesma parede. Então, se essa criança é incentivada a respirar pelo nariz, como? Fazendo as higienes nasais desde cedo, muito intensamente, né? Hoje a gente sabe, no mundo inteiro se preconiza. Agora, recentemente, eu fui dar um curso em Portugal e teve um simpósio que eu participei, e aí tinha uma colega da área da enfermagem, que ela é especialista, né, nesse treinamento da lavagem nasal, né, com a seringa, né? É aquela lavagem típica que a gente deve fazer pelo menos 2 vezes ao dia no bebê, é assim que ele nasce. Recém-nascido, lava o narizinho. Por quê? Ele nasce sabendo respirar pelo nariz. Mas, às vezes, o ambiente é cheio de alergênicos, é cheio de patógenos que podem ficar ali e acabar gerando uma rinite, que vai se perpetuando. Então, se faz a lavagem pelo menos 2 vezes ao dia, a ciência já mostrou, né? Então, assim, não é uma questão que a Patrícia acha, a ciência mostra, né? Que essa lavagem 2 vezes ao dia, ela faz uma diferença gigantesca na qualidade de respiração que esse bebê vai adotando. Além do que, respirar pelo nariz e amamentar no peito são funções coadjuvantes, né? Elas acontecem concomitantes. E isso vai determinando o crescimento adequado ali daquela boquinha. Eu falo demais, tá? Vocês podem me interromper e perguntar o que vocês quiserem. Eu também estou adorando. Como que é a sua abordagem em relação aos hábitos parafuncionais, por exemplo?
chupeta, uso da mamadeira, Pois é, então vamos é lá. o dedo. Então, a mamadeira, quanto mais puder ser evitada, melhor. Né? Uhum. Eu vou explicar para quem está nos ouvindo, que não é da área, o motivo. Né? Quando o bebê faz a sucção no peito, ele tem que usar um mecanismo que a gente chama de ordenha. Né? Esse mecanismo de ordenha, ele inclui o avanço da mandíbula, a preensão do bico do peito, a linguinha tem que estar sobre o rebordo inferior. Daí, uma outra questão extremamente importante, que é observar o freio desde que o bebê nasceu. Né? Nós, Sim. brasileiros, somos pioneiros nessa questão do teste da linguinha e na execução do corte do freio o mais cedo possível nas maternidades, para que esse bebê tenha condição de fazer a ordenha adequada, porque quando essa linguinha não está sobre o rebordo, o bebê não faz a apreensão adequada, machuca o peito da mãe, fere o peito da mãe e ele engole muito ar. Então ele vai ter mais dor de barriga, ele vai cansar mais rápido sem estar nutrido o suficiente. Aí vem aquelas conversas, seu leite está fraco, tem que complementar, não sei o que, um monte de coisa, que na verdade é porque existe um defeito de mecanismo envolvido aí. Né? Mas muito bem, então digamos que esteja amamentando normalmente, mas por algum motivo essa mãe, por doença ou por qualquer coisa, ela não produziu um leite suficiente. Eu não sei se você sabe, mas existem mecanismos de colocar uma sondinha presa com um esparadrapo no bico do peito da mãe e fazer com que o bebê abocanhe o peito da mãe e esse leite que está, né, no reservatório seja jogado para dentro da boquinha pelo reservatório, pela sondinha. E então, a gente tem translactação, por exemplo. Né? É o mecanismo. É possível de se fazer isso. Mas não teve jeito, a mãe não estava, ou teve algum problema, vai ter que ser realmente com a mamadeira. Né? Bom, se tem que ser, vamos deixar ser. Mas é possível se fazer também o aporte do leite com o copinho. Tem outras possibilidades. Porque, veja bem, a questão da mamadeira é que a criança vai usar o bucinador. Veja bem, quando a criança está mamando no peito naturalmente, o leite ele é jorrado dentro da boquinha dela quando ela faz o movimento de ordenha. Então, ela não tem que fazer isso, puxar o leite. Você não vê o bebê. Ele faz aquele movimento de vai e vem. E o leite jorra e ele aí só deglute. Então, o bucinador dele vai ser usado para deglutir. Quando ele está usando a mamadeira, ele tem que puxar o leite lá de dentro. Então, ele vai usar o bucinador muito mais. Então, raciocina comigo. Quando ele usa o bucinador mais, ele impede o crescimento transversal da maxila e da mandíbula do jeito que deveria ser. Porque ele está fazendo uma pressão aqui, para poder sugar o leite. Então, a mamadeira, ela pode causar, né, ser causa de oclusopatias muito precoces, né? Ok. A outra questão é o biquinho, ou chupeta, não sei, cada um chama de um jeito, né? Aqui em Minas é bico. Enfim, a chupeta também é uma controvérsia muito grande, tá? Então, assim, eu como pesquisadora, como cientista, eu não gosto de atitudes radicais, tá? Então, assim, porque a ciência, ela é farta em referências a trazer para nós. Então, todo o hábito parafuncional, como você disse, você citou a parafunção, todo o hábito parafuncional, ele depende de 3 fatores: a duração, a frequência e a intensidade. Então, esses 3 fatores é que vão determinar aquele hábito parafuncional ser mais ou menos deletério. A própria mamadeira, se tiver que usar, mas se usar assim 2 vezes ao dia e já introduzir a alimentação mais cedo, se introduzir o copinho ao longo do dia e deixar a mamadeira só a hora que o bebê estiver molinho, enfim, o bom senso ele tem que
que Prevalecer. prevalecer. E a chupeta vai ser a mesma coisa. Existem muitos colegas que são radicalmente contra a chupeta, né? Mas a gente tem que pensar por outro lado o que a ciência mostra. Não é nem defendendo nenhuma fábrica, tem que ser ortodôntico, tem que ser não sei o quê, tem o biquinho da Avente, aquele que é todo de silicone, tem um buraquinho no meio, você põe o dedo do meio, Sim. você pode estimular. Aquela chupeta, ela é inclusive distribuída gratuitamente em vários países na maternidade, porque eles dizem que agiliza o processo de treinamento, enfim, tem uma série de coisas. Mas a ciência mostra que nem sempre essa chupeta usada pouco e apenas para dar uma acalmada no bebê, porque às vezes esse bebê ele mama rápido na mãe e ele não gosta de ficar chupetando o bico do peito da mãe. Tem bebê que não gosta. Então, aí se você dá uma chupeta esporadicamente, então eu não estou defendendo, quero que fique bem claro aqui. Não estou defendendo o uso de chupeta, em hipótese alguma. Se puder ser sem, ótimo. Mas a gente também não pode crucificar aquelas famílias que às vezes precisam dessa chupeta. Se precisar, que seja o mínimo possível, por um tempo menor possível. O bebê dormiu, precisou da chupeta para acalmar. Dormiu, tira a chupeta, né? Tem todo um processo. Porque a gente tem sempre que lembrar dessa questão. A duração, a frequência e a intensidade são os fatores que vão determinar se esse hábito parafuncional ele é complicado ou não. Né? Professora, eu só quero comentar uma coisa. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque assim, muita gente fala assim, não pode chupeta, não pode chupeta, não pode chupeta. Como vários profissionais falam diversas coisas pertinentes à sua área, né? Mas vamos por assim, os odontopediatras não pode chupeta. Mas nem sempre, eu vejo que nem sempre se dá alternativas, né? Então, assim, às vezes falta isso, porque tudo bem, o pai, o responsável, a mãe vai falar assim, tudo bem, não pode chupeta, mas o que eu posso fazer, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Buscar essa alternativa. Caso não tenha nenhuma outra alternativa que sirva, porque muitas vezes a chupeta ela é só um apego, uma coisa psicológica, assim, de apego, que ela tem uma coisa ali naquele momento, que pode ser substituída por um bichinho, alguma coisa, um brinquedinho. Ou até um mordedor. Né? Ou até um mordedor. A gente trabalha muito com os mordedores, né? Substituir a chupeta pelo mordedor, né? E tem os mordedores, por exemplo, tem alguns que têm texturas diferentes, formatos diferentes no mesmo mordedor, tem barulhinho. Então, eles têm alguns estímulos lúdicos, né? Que o bebê acaba... Porque a gente tem que lembrar que o bebê conhece o mundo pela boca. Né? Então, às vezes, o uso de alguns mordedores interessantes, eles ajudam muito, né? A doutora Cássia mandou... Ela falou lá, eu era totalmente contra a chupeta até ter meu caçula, que amamentei até 3 anos e meio. Né? E queria. Que amamentei até 3 anos e meio e queria. Ela mandou chupetar meu peito e aí foi a chupeta até 2 anos também. Então, cada caso é um caso. A gente tem que ter flexibilidade, né? Tem que ter bom senso para tudo, né? É tudo muito individual, né? Porque também tem a relação do tipo de padrão facial de cada pessoa. Se tem outros fatores concomitantes, como, por exemplo, às vezes uma obstrução de via aérea que faça com que essa criança seja um respirador bucal ou não, né? Sim. Então, assim, alguns fatores acabam sendo agravantes, né? E outros, às vezes, assim, dá para contornar de alguma outra forma, né? Lógico, obedecendo aquela tríade, né? De tempo, intensidade, duração, isso. Intensidade, exatamente. Teve alguém que sugeriu aí a esterogestação, eu acho fantástico, né? Botar o bebê no sling, deixar ele ficar em contato, né, com o peito, ele sugar a hora que ele... A livre demanda, né, que hoje a gente preconiza tanto, ela é maravilhosa, mas nem sempre ela é execuível, gente. Então a gente tem a gente também não pode punir as mães que não podem. Que bom que a gente tem mães
que podem fazer livre demanda, ficar com o bebê no sling o dia inteirinho. E que delícia que é isso! Eu que já fui mãe e hoje sou avó, assim, eu queria ficar com meu neto, se pudesse, o tempo inteiro, quando ele nasceu, aqui em mim, né? E os meus filhos também, se eu pudesse, né? Mas às vezes não é possível. Então a gente também não pode ser cruel com aquelas mães que não podem. A gente tem que dar alternativas, né? E desde que os estímulos sejam os melhores possíveis, a gente tem que ir por aí, né? E depois na fase de transição, professora Patrícia, quando começa a introdução dos alimentos, fala pra gente, que eu acho que você fala de uma forma tão clara, eu gosto muito, você sabe que eu sou apaixonada, né? Tietando um pouquinho. Mas assim, a importância da mastigação enquanto desenvolvimento sensorial da criança, Sim, né? Assim, com certeza. em todos os aspectos. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. Tá, vou falar. Antes de eu falar desse assunto, Paulo, eu gostaria de te dizer que eu falei com a Mariana que eu estou com um probleminha doméstico aqui hoje e eu Uhum. não poderia ficar muito tempo. Então, eu vou Sim, encerrar mais ou menos com meia hora por causa de uma questão doméstica que aconteceu aqui em casa. Mas tá bom. eu me comprometo a Uhum. voltar o dia que vocês quiserem para a gente fazer uma hora, tá? Para quem quiser. Tá bom. Mas, assim, eu comprometo mesmo. Foi uma questão aqui complexa que aconteceu familiar e que eu vou ter que resolver. Mas, Sem problema. então, nós vamos finalizar essa nossa conversa falando dessa questão que é extremamente importante, que é a introdução alimentar. Hoje, eu sou adepta do BLW, tá? Então, Uhum. eu oriento, para quem não conhece, né? É uma forma de introdução alimentar que abomina a trituração dos alimentos, a confecção de papas em forma nenhuma. Então, hoje, os pacientes que eu oriento, né? Eles não fazem papinha para beber em hipótese alguma, né? Então, o que deve ser feito? A introdução alimentar, tanto das frutinhas quanto dos legumes, ela deve ser feita individualizadamente. Então, hoje é dia do bebê comer pera. Então, ele vai comer só a pera. Então, inicialmente vai ser raspadinha, né? E vai ser dado para ele. É preciso que as pessoas entendam a diferença entre engasgar e o gagging, né? O gagging é isso, ó. O bebê faz isso. Isso é um reflexo. Ele não conhecia nada sólido, muito menos com sabor, muito menos com textura. Então, é um reflexo proprioceptivo, né, que ele tem quando vai ser introduzido um alimento na boca. Ele não está engasgando, ok? Então, isso é uma coisa que as famílias precisam ser orientadas. Bom, então introduz as frutinhas separadamente, raspadas, em hipótese. Suco não é o legal. Deixa o leite materno, continua com o leite materno e dá as frutas com textura. Por quê? Porque o bebê precisa começar a amadurecer a capacidade de percepção da boca para amadurecer o processo mastigatório. O processo mastigatório de um indivíduo depende do amadurecimento das propriocepções todas da boca para perceber volume, textura, tudo, ok? Então, é importante que ele use os 5 sentidos para amadurecer a capacidade mastigatória, tá bem? Bom, aí vai introduzir os legumes. Então, os legumes, eles são oferecidos para o bebê na cadeirinha, ele sentadinho, com detalhe, com o pezinho apoiado. Essa é uma questão extremamente importante. O pé tem que estar apoiado. Depois, todo mundo que está me ouvindo aqui, tenta tirar o pé do chão e comer sem encostar o pé no chão, para vocês verem que dificuldade que é. Então, as cadeirinhas, elas têm que ter o apoio de pé. Então, o bebê tem que pôr o apoio do pezinho, tá? E aí ele vai experimentar os legumes, as verdurinhas que foram colocadas em cima da mesinha para ele, separadamente. Então, aqui é o brócolis, aqui é a cenourinha, em pedaços.
Mas ele não tem dente direito, não tem importância. Ele vai amassar, ele vai cuspir, não tem importância. Alguma coisa ele vai engolir, ele vai experimentar aquilo. E as cores são importantes, porque a visão dele vai amadurecer a capacidade de criar um hábito mastigatório melhor. A textura de cada alimento vai ser importante. Ele vai perceber aquilo com o tato, né? Então, a visão. A audição vai ser importante. Então, o alimento mais crocante, menos crocante, faz na hora que ele morde com a gengivinha, aquilo estimula também. Então, os 5 sentidos, visão, audição, o olfato. Se você faz aquela papinha misturada, gente, tem cheiro de quê? Cheiro de nada. Cheiro de mistura. Uhum. Tem cor de quê? Cor de burro fugido, como se diz aqui em Minas, né? É verdade. Não é? Então, tem que ter cores, tem que ter barulho, tem que ter odores diferentes para o bebê ir amadurecendo isso. Aí você vê aquela criança comendo um brócolis com a cara melhor do mundo, né? Porque ela está experienciando aquilo, ele não conhece. E outra coisa que é extremamente importante, não passe as suas preferências para o seu filho. Você pode detestar jiló, mas o seu filho pode gostar. Deixa ele experimentar. O filhinho da minha sobrinha, a primeira vez que ele experimentou, não sei se vocês conhecem laranja capeta, aqui no Brasil, aqui em Minas a gente chama de laranja capeta. É aquela limão, Vermelho. é o limão meio mais vermelhinho, né? Mais laranjado. É a limão mesmo. Limão capeta, ou seja o que for. A primeira vez que ele experimentou, ele delirou e fazia assim, ó. Estava azedo, mas ele chupava mais, chupava mais. Era uma experiência para ele. É meio neto torto, é da minha sobrinha. Amor, eu tenho o filme dele a primeira vez que ele chupou um limão capeta. Entendeu? Então, os pais não podem ficar com preconceito. Ai, coitadinho, é azedo. Não tem nada de coitadinho. Ele tem papilas gustativas para sentir o azedo, o doce, né? O azedo, o doce, o salgado, o amargo e o umami, né? Porque a gente tem esse quinto paladar, que é o umami, que está muito presente na comida oriental e que a gente precisa também estimular nos nossos bebês, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui hoje para a gente dar uma finalizada. Mas eu prometo que eu volto o dia que vocês quiserem e a gente vai conversar um pouco mais. Tá bom? Tá combinado. Então eu deixo aqui essa mensagem para os colegas que estão nos ouvindo, o que eles devem falar com os pacientes que estão à espera de um bebê. Mesmo que o primeiro e o segundo filho não tenha sido assim, é tempo de mudar. Muda para o terceiro. Tem muita coisa que pode ser feita, né? Eu agradeço a vocês demais o carinho do convite, tá? E fica a promessa que eu volto o dia que vocês quiserem, tá bem? Tá bom, depois a gente combina. Tá bom? A gente agradece, foi ótimo. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou quiser deixar uma pergunta para a próxima parte. Isso. E aí a gente fica te aguardando para depois, tá bom? Beijo. Um beijo, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Ai, ficou com gostinho de quero mais, todo né, mundo Mari? também, a Patrícia, ela é ótima mesmo. Ela é ótima. E assim, esse feeling, né, de perceber que tem muita coisa por trás. Porque realmente muitos pacientes procuram a gente com queixas específicas, né, localizadas. E às vezes até causa um certo estranhamento quando a gente começa a discorrer sobre tantos assuntos que possam estar relacionados com a queixa do dente, né? Sim. Do paciente. Tudo muito interligado, né? E é assim. Sim. E a ortopedia, eu acho que é uma coisa que ainda mais, né? Não tem relação. Então, é respiração, é postura, né? O sistema estomatognático, ele está conectado com os nossos outros grupos musculares, nossos outros sistemas, né? Igual a professora Patrícia falou, o sistema nervoso influencia, né? Tá aí E eu acho que a ortopedia assim, abre estudos para as outras áreas também, né? Grandes portas, né? Para as pessoas poderem entender essas conexões, né? Porque a gente fala muito da visão da criança em crescimento, né? Do desenvolvimento infantil,
Mas, assim, para a gente na odontopediatria, que acompanha o paciente crescendo, né? E chega até o adulto jovem, a gente sabe que outras coisas acabam influenciando também e vão entrar nessa sinergia toda, né? Sim, De com todo o certeza. processo, né? Mas é isso. Então, Se alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Ninguém mandou. Manda no balãozinho com a interrogação, que daí eu não perco. acho que a Maria ficou triste que ela foi embora. Não, mas a gente Mas vai ela remarcar. volta, Mas pode hoje, deixar que eu vou hoje já teve cobrar. várias coisas, né? Nossa, foi meia Aham, hora com muito conhecimento, muita informação. foi, Vai é ficar, verdade. a gente vai confirmar Na com verdade, é assunto para muitas lives mesmo, porque ele. é muito complexo, envolve muita coisa. Ó, eu já mandei um paciente para RPG, fono, por causa da respiração bucal. Isso mesmo, os pacientes de respiradores bucais acabam tendo influência em toda a postura, né? Postura de cabeça e pescoço, às vezes no caminhar também. O aspecto do respirador bucal é bem típico, assim. E ele precisa ser tratado no todo, né? A gente não pode focar só na boca, senão aí vem as recidivas, né? Dos tratamentos ortodônticos, ortopédicos, pela falta dessa visão geral, né? Sim. Essa é uma questão importante, né, das recidivas. Sim, aham. A E você Paula, tem tido uma experiência bacana, né, Mari? Ah, eu só manter elogio. saudade de A, você. a Mari tem tido uma experiência bem bacana junto com o professor Terçaroli, né, com os trabalhos de tomografia, mas que ele leva muito para esse enfoque da ortopedia também, né? Eu tenho aprendido muito, nossa, muita coisa. Aham, Cada hora que eu vejo de falar, eu penso num enfoque diferente que a gente pode. E é um exame que eu, pelo menos, né, que trabalho direto com isso, vejo toda hora, mas o meu olhar não tá treinado para ver certas coisas, né? aham, E até no sim. último encontro, falando nisso, quem quiser participar dos encontros, na minha bio tem o link para participar do grupo do WhatsApp. Aí o link do Zoom dos encontros a gente sempre joga no grupo do WhatsApp. Então é só participar desse grupo. Qual Bom, vai ser o próximo, Mari? não tem data ainda, mas a gente vai avisar no grupo. Aham, né? E então, como eu estava dizendo, até no último encontro, eu falei para ele que eu pensei outra coisa, né? Ainda, as pessoas que estavam assistindo comentaram que, nossa, eu peço tomografia, mas nunca tinha pensado nisso. Então, assim, às vezes, até nos exames que você já pediu, você tinha aquela informação, mas você não olhou para Sim, aquilo, né? pois é. Você tinha É uma verdade. informação de talvez uma assimetria que esse paciente possa ter, que pode piorar com o tempo, você poderia intervir, né? Prevenindo uma Sim, piora. Então, assim, é muito interessante isso. Mesmo para mim, né? Vou falar agora no lugar que às vezes a gente pensa assim, eu sou odontopediatra, mas eu não faço ortopedia. Mas é muito importante identificar, né? Porque sabendo aham. identificar, eu vou saber, por exemplo, encaminhar para a Paula, que é Ah, que faz você ortopedia. viu que teve um comentário aqui do Rafael que parece que atendeu um bebê de 1 ano e 9 meses? Não vi. Um, não Hum. sumiu aqui pra mim. Atendi um bebê de 1 ano e 9 meses. Mãe relatou bruxismo e De lá, mordida de lábio e língua. Então, o bruxismo é um assunto bem controverso, né? A gente já fez algumas lives, ainda tem muito estudo, tem uma fase que considera-se um aspecto fisiológico, mas a gente sabe que tem fatores externos que possam contribuir para isso também. E depois da pandemia, a gente viu uma incidência muito grande, né? Aumentou demais, principalmente em criança, né? E até bebês também, né? Mas assim, quando os dentinhos estão rompendo, os incisivos, eles começam a ter um comparador periférico, né? Então, começa a ter aquele treino, né? Mas o diferente do relato dele é o hábito da mordida de lábio e língua, né? né, tem que Talvez já está investigar. vivendo num ambiente de ansiedade, né? E já está repercutindo nas ações dele, né? Então, assim, acaba tendo que ver o contexto também que está ao redor dessa criança, né? E não só o foco localizado da queixa principal, né? Que ela foi procurar, Tem que né? investigar, né? Gente, a gente tem que estudar muito, não tem jeito. Verdade, tá sempre. Mas então vamos É, encerrar e aí a gente volta. vamos só contar que logo logo sai o nosso site. Isso. Daqui a pouco nós teremos um site da Oca, então fiquem ligados. Aham, Quem ainda não segue a gente, sim. está assistindo aqui, já segue a gente. A gente faz live a cada 15 dias, quinzenalmente, toda terça.
Às vezes muda um pouco dependendo da disponibilidade do convidado, né? Sim. Mas aí a gente sempre avisa aqui no Instagram. E é sempre com um convidado muito legal, assuntos muito pertinentes para Sim. odontologia, odontopediatria. Então, acompanha a gente. É muito importante vocês. Fico postando de vontade de contar, mas não pode. Mas não É surpresa. pode dar Mas spoiler. não, dos convidados, dos próximos convidados que a gente vai ter. Não, mas não pode dar Vai spoiler. ser muito. Não pode contar. Mas tem uns Tem que acompanhar a gente para ver. Mas vale a pena. Tem convidados muito bacanas. vai ter um. Mas pode deixar que eu vou ficar no pé da professora Patrícia para a gente continuar essa live depois. E tá hoje, bom? esses 40 minutos, acho que deu uns 35, 40 minutos que a gente conversou Sim. hoje. Vai ficar no YouTube, a gente vai só confirmar com ela se ela autoriza, e aí vocês Ela podem permitiu, lá. perguntei. Ah, então pronto. Então a gente vai colocar no YouTube, a gente comunica que também vocês podem reassistir, ou quem não conseguiu assistir, chegou agora, assistir a conversa com ela, que foi assim, foi 30 minutos de pura informação, né? Eu acho que eu nem abri a boca, só fiquei absorvendo. Foi ótimo. Pois é. Obrigada, Mari. Boa noite para você. Obrigada Beijo. a todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchauzinho. Obrigada a todo mundo. Tchau.